Taxa metabólica basal, o que é e como que ela pode ser calculada? A taxa metabólica basal, TMB, é a quantidade de energia necessária para a manutenção das funções vitais do organismo ao longo de 24 horas. Ela é medida em calorias, que é a energia extraída pelo nosso corpo a partir dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e os lipídios, as gorduras totais. Existe taxa metabólica basal ideal? Não existe um valor ideal, universal para essas taxas. Só que ela apresenta grandes variações de acordo com idade, sexo, os hormônios, as características genéticas de cada pessoa. Por exemplo, se for um homem que normalmente tem um maior percentual de massa muscular do que uma mulher, a taxa metabólica basal dele vai ser maior. Já que ele tem muito mais músculos, ele queima muito mais calorias para manter essa massa muscular. Agora, tu sabe a diferença entre taxa metabólica basal e gasto energético? O gasto energético ele representa o total de energia consumida por uma pessoa ao longo do dia, mais do que apenas as funções vitais, como a taxa metabólica basal. O gasto energético ele também leva em consideração a energia consumida e a energia feita em atividades físicas ao longo do dia. Geralmente se leva em consideração de que a pessoa precisa de 2.000 quilocalorias por dia como gasto energético médio de um adulto. Porém, esse valor ele pode mudar de pessoa para pessoa. Normalmente, uma pessoa sedentária ela tem o seu gasto energético dividido em 70% de taxa metabólica basal e 30% de atividades ao longo do dia, como tomar banho, limpar a casa, escovar os dentes, tirar o lixo. Já as pessoas mais ativas, elas costumam ter em média 50% do seu gasto energético oriundo de atividades como exercícios físicos, academias, aulas de dança, bike, caminhadas. Os outros 50% representam a taxa metabólica basal. Percebam que os níveis de atividade física, eles, apesar de não interferir diretamente na taxa metabólica basal, ele eleva o gasto energético total dessa pessoa. Agora, como que calcula a taxa metabólica basal? Para calcular, os profissionais de saúde eles recorrem a alguns métodos. O principal utilizado é equações preditivas, que são fórmulas matemáticas que levam em consideração fatores como idade, sexo, nível da atividade física para estimar esse gasto calórico dessa pessoa. Uma das equações mais utilizadas, ela foi desenvolvida em 1919, ela é super antiga, por dois pesquisadores, Arthur Harris e Francis Benedict. Eles tiveram como base dados de mais de 300 pessoas. E apesar dela ter uma baixa precisão, essa fórmula é amplamente facilitada e ela é de fácil aplicação. Para utilizar essa fórmula, existem algumas coisas que têm que ser identificadas. Geralmente, ela utiliza uma taxa de atividade, levando em consideração se a pessoa é sedentária, se a pessoa é levemente ativa, se a pessoa é moderadamente ativa e se a pessoa é altamente ativa. E isso vai levando alguns números para colocar nessa fórmula. Eu vou deixar essa fórmula, ela mais aqui abaixo para vocês. Vou deixar também explicado como que vocês podem colocar todas as respostas na fórmula. E se vocês se sentirem à vontade, façam, calculem a taxa metabólica basal de vocês. Eu estudei isso durante anos na faculdade de nutrição. É muito legal descobrir a primeira vez a taxa metabólica basal de cada pessoa. Então, o indivíduo ele tem um gasto energético pessoal, ele tem uma taxa metabólica basal pessoal e o Nutri, quando vai montar a dieta, tanto de ganho quanto de perder peso, manutenção de peso, ele vai levar em consideração a taxa metabólica basal de cada paciente. Leva em consideração também que cada organismo ele tem as suas respostas. Preciso também levar em consideração que quando a pessoa quer ter resultado, não basta apenas ela cuidar da ingesta ou não de alimentos. Então eu não posso ter somente o cálculo do que ela vai comer e isso vai trazer o resultado. Eu preciso acelerar o metabolismo dessa pessoa através da prática do exercício físico. Eu preciso que ela faça exercícios de cardio e que ela faça exercícios de peso para ganhar força.
É muito importante também a pessoa, quando ela está atenta a ter resultados melhores, como perder calorias, perder peso, ganhar massa magra, ganhar peso, comer a mais para estimular o ganho de peso na rotina dela, ela tem que entender que não é só o treino e a alimentação que ela vai levar em consideração. Ela precisa entender que ela precisa cuidar as horas de sono dela. O sono dela tem que ser um sono profundo e restaurador. Essa pessoa tem que entender que ela precisa cuidar a ingesta de água no dia dela. Ela precisa entender que precisa hidratar o corpo para um bom funcionamento dos órgãos digestórios. Um bom funcionamento dos órgãos digestórios vai fazer com que a absorção dos nutrientes que ela come, dos nutrientes dos suplementos que ela utiliza, vai ser uma melhor absorção. Então, se essa pessoa ela quer ter um resultado tanto para ganho de peso, ganho de força, ganho de massa muscular, quanto perder peso, ficar mais magra, ficar mais fina, ficar mais definida, ela tem que estar alinhada a alimentação dela, ela tem que estar alinhada o treino dela de força, o treino de cardio, o sono dela e a quantidade de água que ela vai tomar no dia. Então, se essa pessoa ela estiver bem organizada com tudo isso, ela vai conseguir sim ter resultado. E aí, vocês já tinham ouvido falar sobre esse assunto, taxa metabólica basal? Já tinha tentado fazer o cálculo e descobrir qual é a tua taxa metabólica basal? Se vocês nunca tinham escutado e nunca tinham tentado fazer esse cálculo, eu vou deixar a fórmula aqui abaixo e façam. Se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês.